Apresentação. Bem-vindo ao aplicativo Inteligência de Mercado da Indústria da Fiesp. A Federação das Indústrias do Estado de São Paulo apresenta este aplicativo ao setor industrial para auxiliar as empresas na construção e implementar planos de ação junto aos seus mercados atuais e potenciais. Temos que no mundo dos negócios a necessidade de informação é crítica. E verificada a grande dificuldade das indústrias, principalmente as de menor porte, na obtenção, manipulação e interpretação de dados e informações do seu mercado, a Fiesp disponibiliza uma relevante ferramenta na administração, planejamento e controle. Desta forma, espera-se auxiliar para que as melhores decisões sejam tomadas nos seus negócios. O aplicativo Inteligência de Mercado divide-se em dois grandes módulos de consulta, que se complementam na busca e interpretação de informações. O primeiro módulo, Demanda de Produtos, contém o valor monetário gasto pelas unidades familiares brasileiras para 50 categorias e 1.716 produtos industrializados segmentados regionalmente. O segundo módulo, Canais de Comercialização, contém dados cadastrais de estabelecimentos comerciais, atacado, varejo e representantes dos QNAEs, Classificação Nacional de Atividades Econômicas, Comerciais, em que sua empresa atua ou necessita, onde estão localizados, qual a sua quantidade e o seu porte, e também contém dados socioeconômicos de todos os 5.500 municípios brasileiros, inclusive com o indicador Fiesp de dinamismo econômico municipal. Com esses dados e informações, você poderá suportar decisões e construir planos de ação com objetivos de verificar o seu tamanho de mercado, potencial de mercado e participação, market share, prospectar novos mercados através da contratação de novos canais de distribuição em empresas comerciais, analisar e modificar a sua cobertura de vendas atual para aumentar a sua eficácia, otimizar a ação de sua força de vendas, contratar novos canais, representantes de vendas e novas regiões. Como guia de consulta e auxílio para sua manipulação, utilize o tutorial que apresenta exemplos de extração de dados em formato multimídia, ou tecle F1 para ir ao menu de auxílio. Decontec, Departamento de Competitividade e Tecnologia. Primeiro, selecione o produto que deseja consultar. Para tanto, utilize este espaço localizado no lado direito superior da tela, lembrando que somente é possível a consulta de um único produto por vez. Cada categoria é um agrupamento de diversos produtos que pertencem a uma mesma necessidade de consumo. Vamos realizar um exemplo de consulta. Queremos consultar a demanda do produto biscoito. Vamos clicar com o mouse em cima da categoria Alimentos, pães, torradas, biscoitos, bolos, tortas e afins, pois esta categoria possivelmente engloba o produto biscoito. Logo depois de clicado sobre esta categoria, surgirá no campo abaixo Produtos, a lista de todos os 64 produtos que compõem a categoria Alimentos, pães, torradas, biscoitos, bolos, tortas e afins. Repare que o aplicativo divide os gastos familiares do produto biscoito em 7 tipos: caseiro, coco, polvilho doce, polvilho não especificado, doce e salgado. Neste exemplo, vamos buscar os dados somente para o produto biscoito doce. Assim, vamos clicar na barra de rolagem em cima do nome deste produto, biscoito doce. Outra forma mais prática de procurar um produto é digitando no campo Produto o nome do produto e clicar no comando Filtrar.
Desta maneira, será mostrado todos os produtos em todas as 54 categorias que contenham o nome inteiro ou pelo menos parte do nome digitado. A escolha do produto será realizada da mesma forma, clicando com o mouse em cima do produto procurado. Perceba que imediatamente após este clicar, no exemplo biscoito doce, o mapa do Brasil preencherá os estados em 4 tons de verde. Quanto mais claro os tons de verde, menor será o consumo do produto biscoito doce no estado, e quanto mais escuro o tom de verde, maior será o consumo no estado. Desta forma, passando o mouse sobre o mapa de cada estado, é mostrado os dados do estado de gasto familiar anual do produto em reais. E também o percentual deste gasto sobre o total de consumo deste mesmo produto em todo o Brasil. Na tabela na parte inferior da tela, também será preenchida na sua coluna total, pintada em amarelo. Os valores contidos nesta coluna correspondem ao total de gasto das famílias expressos em reais em todo o Brasil, segmentado em 3 faixas de rendimento familiar em salários mínimos. Cada linha da tabela corresponde ao gasto de uma faixa de rendimento familiar. Assim, no exemplo com o produto biscoito doce, as famílias brasileiras com rendimentos até 5 salários mínimos gastam anualmente no Brasil aproximadamente 1.078.846.188 reais, assim em diante para as outras 2 faixas de renda. A coluna percentual à direita na coluna reais representa o percentual do gasto das 3 faixas de rendimento familiar sobre o total gasto no Brasil. Neste exemplo com o biscoito doce, as famílias com rendimento maior do que 15 salários mínimos gastam anualmente aproximadamente R$ 553.456.652 reais, e este valor representa 22,44% sobre o total gasto no Brasil do mesmo produto. A coluna número de famílias representa a quantidade de famílias existentes em cada uma das 3 faixas de rendimento em salários mínimos. Por exemplo, note que a quantidade de famílias no Brasil é de aproximadamente 48.534.640 famílias, enquanto as que possuem um rendimento acima de 15 salários mínimos são aproximadamente 5.955.409 famílias. A última coluna representa o percentual de famílias pertencentes a cada uma das 3 faixas de rendimento em salários mínimos. Assim, as famílias com rendimentos acima de 15 salários mínimos representam somente 12,27% das famílias brasileiras. Ranking de consumo por estado. Depois de selecionado o produto e clicando no botão Ranking de consumo por região, aparecerá uma tabela em ordem decrescente da região geográfica do Brasil de maior consumo até a de menor consumo. Uma outra facilidade do aplicativo é que a qualquer momento você pode exportar o ranking de consumo por região para o Excel. Para tanto, tecle neste botão Exportar.
Seleção do estado e região. Depois de escolhido o produto e visto os dados referentes ao Brasil, vamos realizar a próxima seleção, que é a escolha do estado da federação onde você quer realizar a consulta. Para tanto, selecione no campo Seleção Geográfica. Neste exemplo, vamos selecionar o estado de Minas Gerais. A tabela apresenta os gastos das famílias em Minas Gerais, segmentado em 3 faixas de renda, e ainda em 4 regiões dentro do estado: a capital, a região metropolitana, as cidades do interior e o total do estado. Segmentada em 3 faixas de renda. Segmentada em 4 regiões do estado. Reparem que neste caso, apesar das famílias com rendimentos superiores a 15 salários mínimos serem somente 11,23% do total de famílias, elas respondem a 22,9% das aquisições em reais. E as famílias com rendimento abaixo de 5 salários mínimos, que são 60,52% do total, respondem com 43,9% das aquisições em reais. Você pode exportar toda a tabela de gastos familiares para o Excel. Para tanto, tecle neste botão Exportar. Dados de frequência de compras e despesas. Sobre os gastos das famílias distribuídos entre 3 faixas de salário mínimo e sobre 4 regiões dentro de um estado, ainda há a opção de obter a frequência de compra e a despesa média sobre cada faixa de renda e região. Dentro da tabela de gastos das famílias, caso qualquer uma das 13 células com valores pintados em amarelo seja clicada, uma nova tela será aberta. Por exemplo, clicando na célula em amarelo correspondente aos gastos do total do estado com famílias que possuem rendimento acima de 15 salários mínimos. Vamos conhecer no estado de Minas Gerais a frequência de compra e a despesa média na capital na faixa de rendimento de até 5 salários mínimos para biscoito doce. Clicando na célula que corresponde à capital e a esta faixa de rendimento, teremos a tabela. A tabela contém para o produto biscoito doce, no estado de Minas Gerais, na região da capital e com famílias na faixa de rendimento de até 5 salários mínimos, as seguintes informações. A primeira linha, frequência de compra anual, mostra que houve nas famílias 95.275 processos de compras de biscoito doce no ano. A segunda linha, domicílios compradores no ano, porcentagem, apresenta que sobre o total de famílias, dentro dos parâmetros escolhidos, 36,82% compraram biscoito doce. Isto é, os quase 73% das famílias restantes não compraram o produto no ano. A terceira linha, valor anual 2008, apresenta o valor do gasto pelas famílias que compraram o produto. Isto é, das 36,82% das famílias gastaram no ano de 2008 R$ 9.605.243 com biscoito doce. A quarta linha, despesa média anual sobre total de domicílios, apresenta o valor de R$ 36,95, que é a despesa total em biscoito doce da região, dividido por todas as famílias da região. Isto somando as famílias que compraram e que não compraram biscoito doce no ano. A quinta linha, despesa média anual domicílios compradores, apresenta o valor de R$ 100,34, que é a despesa total anual somente das famílias que compraram biscoito doce no ano, isto das 36,82% das famílias da região.
A última linha, despesa média mensal domicílios compradores, apresenta um valor de R$ 8,36, que é simplesmente o valor da linha anterior, que representa o valor consumido anualmente pelas famílias compradoras de biscoito doce, dividido pelos 12 meses do ano. Participação de mercado. Você pode calcular qual é aproximadamente a participação de mercado da sua empresa, market share, de um determinado produto sobre o consumo das famílias em determinada região. Para tanto, clique no botão Simule a sua participação de mercado. Logo após este clique, a seguinte tela será exibida. Os cálculos serão realizados sobre o produto no estado previamente escolhido durante a navegação das telas anteriores e estarão discriminados na mesma tela. Primeiro escolha a região dentro do estado. Ainda para o produto biscoito doce, assinale no campo Região, com a barra de rolagem, qual é a região de interesse. Estado inteiro, a capital, a região metropolitana ou o interior. Neste exemplo foi escolhida a região Capital de Minas Gerais. Repare que o valor do consumo das famílias da capital estará preenchido, neste caso, R$ 44.482.649. Agora você terá de digitar o valor das vendas da sua empresa em reais para a capital de Minas Gerais. Hipoteticamente vendemos ou faturamos junto aos canais de comercialização que revendem para esta capital o valor de R$ 5.500.000 no ano. Preencha agora no campo Margem dos canais de comercialização o valor percentual a ser preenchido, corresponde à diferença entre o valor unitário médio de vendas da sua empresa e o valor que o consumidor final, família, paga pelo mesmo produto no supermercado. Digamos que o preço médio unitário do pacote de biscoito doce é faturado pela sua empresa por R$ 2,00 e o mesmo pacote no comércio vendido para o consumidor final é R$ 6,00. Esta diferença entre o preço de fábrica e o do comércio é de 300%. Portanto, neste exemplo, digite 300 no campo Margem dos canais de comercialização. Clique no botão Calcular. Aparecerão logo abaixo todos os parâmetros digitados da simulação e na última coluna o campo Participação com o valor percentual. No exemplo, esta empresa hipoteticamente detém 49,45% do mercado de biscoito doce na capital de Minas Gerais. Você pode realizar diversas simulações modificando as regiões, os valores de vendas e as margens dos canais de distribuição e todas serão acrescidas na tabela. E seleção geográfica, mapa do país. Defina qual o CNAE, Classificação Nacional de Atividade Econômica, mais adequado à distribuição ou comercialização dos seus produtos. A lista completa dos CNAEs encontra-se no Help acessado, pressionando a tecla F1 a qualquer momento. Utilize a lista de CNAEs para selecionar os CNAEs adequados ao seu negócio. É possível selecionar no máximo 20 CNAEs.
Há duas formas de se encontrar um KNAI: digitando o código ou parte do mesmo. Clique em Filtrar para realizar a busca. Ou digitando uma ou mais palavras contidas na descrição do KNAI separadas por vírgula. Neste caso, digitou-se hipermercado para localizar o KNAI 4711-301. Clique em Filtrar para realizar a busca. Clique no KNAI para selecioná-lo. Clique em Pesquisar para utilizar a concentração de estabelecimentos por estado. As cores indicam as faixas de concentração de estabelecimentos do KNAI escolhido por estado. Passando o mouse sobre o mapa, é possível visualizar o nome e a quantidade de estabelecimentos existentes no estado. É possível selecionar mais de um estado para realizar uma pesquisa de concentração de estabelecimentos por KNAI. A seleção do estado pode ser realizada de três formas: clicando no mapa sobre o estado, clicando e arrastando o mouse sobre os estados desejados, ou clicando sobre os nomes dos estados na lista. Após selecionar os estados, clique em Pesquisar para mostrar a concentração de estabelecimentos do KNAI 4711-301. Seleção geográfica. Mapa dos municípios. Há duas formas para visualizar os municípios dentro de um estado: clicando diretamente no mapa, ou selecionando na lista de estados. Após, clique em Selecionar municípios. Clicar em Pesquisar para ver a concentração de estabelecimentos nos municípios, no caso do KNAI 4711-301, no estado do Rio Grande do Sul. A concentração de estabelecimentos do KNAI 4711-301, no Rio Grande do Sul, deu-se em 5 faixas. Para visualizar o nome dos municípios e a sua quantidade de estabelecimentos, basta passar o mouse sobre o mapa do município. Para selecionar os municípios desejados, há 3 formas: clicando sobre o mapa do município, ou selecionando o município pelo nome contido na lista. E por último, selecionando uma área com alguns municípios, clicando e arrastando com o mouse. Depois de selecionados os municípios, é possível realizar uma pesquisa de concentração de estabelecimentos apenas nos municípios escolhidos, tendo novos limites de concentração. No caso de municípios que não possuam estabelecimentos com o KNAI selecionado, permanecerão na cor vermelha. Alterando o porte dos estabelecimentos.
Pode-se estabelecer quais portes dos 5 existentes na consulta dos municípios. No caso do CNAE 47.11.301 para o Estado de São Paulo com todos os portes, tem-se a seguinte concentração de estabelecimentos no mapa. Para não selecionar estabelecimentos com os portes não desejados, basta desmarcar esses portes clicando em suas respectivas caixas. No caso, desmarcando o porte 1, que é o menor porte. No caso, desmarcando o porte 2. No caso, desmarcando o porte 5, que é o maior porte. No caso, desmarcando o ND, que define empresas que não possuem porte definido. Clique em limpar a pesquisa anterior. Clique novamente em pesquisar para visualizar a concentração de estabelecimentos de acordo com os portes escolhidos nos municípios. No caso, somente com os portes 3 e 4. Passando o mouse sobre o mapa, é possível ver os nomes dos municípios e suas respectivas concentrações de estabelecimentos. Clicando em Selecionar classificados, os municípios encontrados na pesquisa serão selecionados, cor vermelha. Concentração de estabelecimentos no mapa do Estado. No caso do CNAE 47.11.301, em São Paulo, desmarcando a primeira e a segunda faixa de concentração, os municípios que se encontram nestas faixas serão desmarcados no mapa. Voltando a marcar as faixas, os municípios destas faixas serão novamente marcados. Dados dos estabelecimentos. Para utilizar as informações disponíveis dos estabelecimentos fora do aplicativo, é possível exportá-los para uma planilha de dados do Excel. Para tanto, clique no botão Ver estabelecimentos. Quantidade de registros encontrados. Clique na barra de rolagem para visualizar todos os dados encontrados. Clique em Exportar para Excel para obter planilha. É possível modificar o nome do arquivo e o local de gravação. Após selecionar o nome e o local do arquivo, clique em Salvar. Em seguida, clique em OK. Clique em Voltar para retornar à tela de municípios ou Sair para sair do aplicativo. Dados municipais. Variáveis socioeconômicas dos municípios. Para pesquisar variáveis socioeconômicas dos municípios de determinado estado, clique na aba Classificação.
Existem listadas 39 variáveis socioeconômicas municipais. Clicando em Ranking Fiesp, será exibido no mapa do Estado a classificação da dinâmica socioeconômica de todos os municípios do Estado, classificados de 1 a 10, sendo 1 a menor dinâmica e 10 a maior. Classificação da dinâmica socioeconômica de todos os municípios do Estado, classificados de 1 a 10, sendo 1 azul claro, a menor dinâmica, e 10 azul escuro, a maior. Clique em Desmarcar classificados para desfazer o ranking Fiesp. É possível também selecionar uma variável socioeconômica municipal para realizar uma análise do desempenho dos municípios das atividades relacionadas à sua empresa. No caso, foi selecionada a variável automóvel, tipo de veículo, quantidade de automóveis nos municípios, para simular uma pesquisa de estabelecimentos onde o comércio de automóveis é o canal de comercialização da empresa. É possível modificar os parâmetros das variáveis para adequar a busca às necessidades da sua empresa. Os campos menor que e maior que mostram respectivamente a maior e a menor quantidade, reais, unidade, número de pessoas, encontrados no estado analisado. No caso, foi feita uma busca onde o limite inferior de automóveis foi alterado de 87 para 10.000, pois serão excluídos da consulta municípios com menos de 10.000 automóveis. Clique em Confirmar para modificar os parâmetros da variável escolhida. Clique em Classificar para visualizar o resultado da busca no mapa. Alterando o parâmetro inferior da mesma variável, automóveis, para 100.000, obtém-se um novo resultado. Clique em Confirmar para alterar o parâmetro. Clique em Classificar para exibir o resultado da nova busca no mapa. Para ver as 39 variáveis socioeconômicas municipais, clique em Ver classificados. Clique em Selecionar classificados para realizar consulta de CNAE. Clique na aba CNAE. Selecione um CNAE. No caso, foi escolhido um CNAE relacionado a comércio de automóveis 45.11.103, comércio por atacado de automóveis novos e usados, que possui relação com a variável selecionada anteriormente. Isto é o cruzamento da demanda com a oferta do produto, automóvel. Clique em Pesquisar para ser exibida a concentração dos estabelecimentos com o CNAE selecionado nos municípios obtidos pela consulta da variável socioeconômica. Clique em Ver estabelecimentos para ver os dados cadastrais dos estabelecimentos do CNAE dentro dos municípios selecionados. No caso, municípios com mais de 100.000 automóveis que possuem estabelecimentos de CNAE 45.11.103, comércio por varejo de automóveis novos e usados. Foram encontrados pelo aplicativo 7.470 estabelecimentos,
que poderão ser utilizados em um plano de ação empresarial para aumentar a distribuição dos seus canais de comercialização, portanto, para vender mais. Consulta de estabelecimentos por CNPJ. Para realizar uma consulta no aplicativo para a busca de uma empresa, é necessário saber seu CNPJ, parcial ou completo. Para tanto, clique no botão direito do mouse em qualquer parte do mapa e selecione a opção Consultar estabelecimento por CNPJ. Escolha o tipo de busca entre CNPJ completo, quando se tem os 14 números, ou parcial, com 8 números. Digite os números do CNPJ e clique em Pesquisar. No caso de buscas com o CNPJ parcial, o aplicativo, caso possua também, trará as filiais da empresa. Dados da empresa do CNPJ pesquisado. Caso se possua os 14 números do CNPJ, clique na opção CNPJ completo. O aplicativo Inteligência de Mercado da Indústria da Fiesp pode ser uma importante ferramenta de apoio à gestão de mercado de sua empresa. Com isto, esperamos que sua utilização traga ótimos negócios à sua empresa. Federação das Indústrias do Estado de São Paulo.